Dia, pessoal, todo mundo me ouvindo? Salve, salve, galera de casa. Seguindo aqui, então, com a nossa Umbanda em casa, para quem está em casa. Para quem está aqui também, sempre aprendendo um pouquinho mais, que hoje o assunto é bem interessante. A gente vai falar hoje sobre dimensões espirituais. Um assunto bem importante para quem gosta, principalmente de manipular qualquer tipo de magia, né? A gente vê muita coisa aqui no terreiro. Eu vou pedir um silêncio, tá, gente? A gente vê muita coisa aqui no terreiro que vão traçar dimensões. Toda vez que você fizer um ato espiritual envolvendo elementos, você está trabalhando dimensões. Então, por isso, hoje eu quis trazer essa palestra. Tomara que eu consiga desenrolar tudo que eu pensei em falar para vocês. Por isso que eu peço silêncio, porque me exige bastante concentração. E de vocês entenderem isso, porque eu acho muito importante todo mundo entender o que é uma oferenda, o que é a gente lidar com energias que são energias que a gente chama de magia natural e com as magias que a gente vai envolver outras coisas. Então, eu vou ir ao longo, né, das palestras explicando mais detalhadamente. Hoje a gente vai falar sobre isso, dimensões espirituais. Claro, gente, que existem muitas dimensões espirituais. Eu vou me concentrar aqui no que a gente conhece, entende, ou que esteja vinculado com a nossa estrutura de quem busca essa espiritualidade, através dos guias, através das oferendas, nesse espaço onde a Umbanda também se encontra. Tá? Então, também vou buscar ser bem prática para a gente não perder tempo. Lá em cima, gente, então a gente vai imaginar que as dimensões, elas não são uma escadinha. Essa é a primeira coisa a se desconstruir, tá? Não é uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. É tudo junto. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que matéria com matéria não ocupa o mesmo lugar no espaço. Não é a mesma coisa que energia, tá? Como que pode, mãe Alice, então, dois corpos ocuparem energeticamente o mesmo espaço? Como que isso é possível? Pela coisa mais importante que tem, que chama-se tempo. Existe o tempo da vida, que é dessa dimensão, e vários outros tempos. Por isso que existe aí as viagens no tempo, todas essas outras coisas que são apenas dimensões. Então, sim, é possível a gente desdobrar de várias formas e encontra essas dimensões, tá? Então, a gente vai começar lá no que há de mais alto, de mais sublime, de mais sutil, mais afastado do nosso momento presente aqui, da nossa lei do karma aqui, que é o que está trabalhando a humanidade, seu desenvolvimento, junto ao desenvolvimento do nosso planeta, que é o planeta Terra, tá? Então, se a gente for lá em cima, o que tem lá em cima de tudo, gente? Qual é o teto da nossa fé? Vamos interagir. O que está lá em cima? Qual é a mais suprema lei lá em cima? O que está lá? Aruanda é um lugar, né? O céu é um espaço. Deus, seja, né, na linguagem que foi. Então, independente da religião, nós temos a primeira face mais elevada, mais lá em cima, esse Deus. Seja ele um orixá, seja ele Deus, seja ele Shiva, seja ele né? Tem várias formas aí, apresentações desse tal Deus, que é algo que está, né, em tudo e, ao mesmo tempo, é uma presença única. Então, é o que a gente tem de mais expansivo em torno de dimensões aqui na nossa Terra. Não vamos entrar nos assuntos ET, que daí o negócio complica demais, nem eu entendo isso aí, tá? Então, vamos aqui na nossa fé da Terra mesmo, nessa nossa jornada, eu vou usar a palavra mundana, que é do nosso mundo, mas vocês vejam, mundana, se a gente for se relacionar, se referir ao cosmos, mundano é o nosso mundo, né? Então, mundano no sentido do nosso planeta, não no sentido de coisas telúricas, tá? Então, a gente veio lá em cima. Lá começa a se abrir energias, que são frequências, que são raios, que são essas vibrações que aí entram os 7 raios, aí entram principalmente, porque quem vai irradiar esses 7 raios ainda antes disso são os anjos e arcanjos. Então, gente, lá no céu, a gente vai botar a escadinha, mas a gente vai imaginar
que tudo está em tudo. A gente tem as deidades, então a gente tem os anjos e os arcanjos, que são também falanges, que não vamos chamar de falange, também não estaria correto o termo, mas são energias de muito poder, são como estrelas, né? Então os anjos e os arcanjos são como estrelas que, quando a gente chama aqui, né, São Miguel Arcanjo é aquela energia que pega todo mundo, não é um anjo alado que vem andando, né, mas ela é objetiva e ela vai pegar e agir em determinada situação, podendo abraçar o planeta inteiro. Já estão lá em cima, né? Então tem os deuses, tem os anjos e os arcanjos. Aí a gente começa a descer e a gente começa a entrar na grande fraternidade, que são espíritos extremamente evoluídos, aonde estão aí os mestres e aonde estão esse pessoal. Qual que é a diferença desses espíritos da grande fraternidade para as entidades da Umbanda? Entidades da Umbanda ascensionam pela sua vida na Terra. Esses guias da fraternidade é pela sua filosofia, pelo entendimento elevadíssimo sobre como construir. Então, essa ascensão é feita pelo conhecimento e pela capacidade de atingir campos superiores de forma direta. Vou dar um exemplo. Budismo, meditação, essas frequências que já te levam direto a essa conexão. Então, esses mestres, né, eles estão todos dentro do que eu estou aqui colocando nessa fraternidade branca, que são esses espíritos que estão atuando nessa esfera. Também é até complicado chamar de espíritos, porque eles são enormes, né, eles são bem especiais mesmo, com relação a essa sua apresentação, tá? Então, até aqui a gente tem aí alguns mestres, né, que representam cada um a sua história, e isso tudo faz parte da nossa egrégora aqui, do nosso Asas, que trabalha com tudo interligado. Então, vamos voltar lá, temos as deidades, temos os anjos e os arcanjos, e os grandes mestres, né, da fraternidade e outras coisas que são esses seres. Quando a gente vai descer um pouquinho disso, a gente tem as colônias espirituais, tá? E primeiramente as que não manipulam magia da Terra, por isso que falam, gente, no kardecismo, que a Umbanda é uma religião de mais baixa frequência. Perfeita colocação, tá? A frequência dos reinos do kardecismo, eles vêm um pouquinho acima, que trazem essa revisão de conhecimento do que foi vivido aqui na Terra, tá? E eles têm essa colônia, como tem a Nosso Lar, como tem várias outras, que são colônias de cura, que estão logo abaixo desses mestres ascensionados, tá? Então, são colônias enormes, a gente tem mesmo aqui a colônia Nosso Lar, aqui em cima, né, do nosso país, que ela é gigantesca. Por isso que nessas religiões não tem oferenda e não tem essas coisas, porque é uma energia suprema, é uma energia que vai tratar do teu espírito e da relação do teu desenvolvimento como espírito. Se tiver efeito no teu corpo, ele é de forma indireta, essa é a diferença. Tanto que a gente vai numa mesa kardecista, a gente vai no trabalho kardecista, vocês vão encontrar passe, vocês vão encontrar essa energia, mas vocês não vão encontrar as entidades da Umbanda. Ah, isso é preconceito? Não, gente, cada um tem a sua geometria, né? E a geometria deles é aquela e a nossa é a nossa. Tá, mãe Alice, depois em Aruanda, tá? Então, quando a gente vem chegando bem aqui pertinho da Terra, a colônia Nosso Lar é aqui em cima, tá? Quando a gente vai chegar em Aruanda, ela já encosta aqui na nossa cabeça. Por isso a gente tem os Exus, tá? Por isso a gente não deixa ninguém tocar na nossa coroa. Para um bandista, o maior pecado é alguém meter a mão na tua cabeça, ainda mais se você tá com o teu rezo ativado. Por quê? Porque a nossa cabeça tá encostadinha e Aruanda já tem essa conexão com o nosso físico, com os elementos da natureza, faz essa trança entre ancestralidade, resgate kármico e a magia natural da natureza, tá? Tá, mas e quem faz trabalho de sangue e essas coisas? Vai estar usando a magia natural, porém não vai estar atuando apenas dentro da lei do karma, não considera isso, vai trabalhar também com os reinos intraterrenos que a gente já vai chegar. Essa é a diferença de você usar ou não um outro animal semelhante em magia, tá? A gente já vai chegar nesse ponto. Então, vim lá dos deuses, passei pelos anjos, pelos grandes mestres, pelas colônias de cura, pela Aruanda, que faz esse resgate todo. O que a gente encontra junto com a Aruanda, mais um pouquinho mais denso? Nosso querido umbral. Lugar de passagem, lugar de todos os reinos que a gente conhece, aonde a Umbanda pega fogo,
né? Que é o nosso campo de ação. E quando a gente abre os nossos trabalhos, desde um ponto riscado, como uma oferenda, como um congá, como uma gira, a gente conecta. Por isso, toda gira de Umbanda tem que ter um Exu. Por quê? Porque ele é quem vai enraizar nos campos intraterrenos e qualificar a energia que vai vir para dentro do teu terreiro. Então, sim, toda Umbanda tem que ter Exu. Exu sem Umbanda não é Umbanda, tá? Aí, se tem Umbanda de lei, tem Umbanda... O que é de lei? Lei do karma, tá? Então, a negociação é outra para quando você faz um trabalho de sangue, porque ele vai passar para outras vidas. A Umbanda que a gente trabalha aqui, que não envolve sangue, tá? Você vai estar atuando aqui, o que você fizer aqui, tá, beleza, tá legal, você tá sob essa regência do nosso Pai Oxalá, que protege o nosso livre-arbítrio, né? E não deixa com quem ninguém interfira no nosso campo, como nós também não interferimos no campo de ninguém, se não for da vontade dessa pessoa. Então, chegamos aqui em Aruanda, temos esse umbral, e desse umbral o grande medo de todo mundo de ir para os reinos intraterrenos. Então, aonde estão os Exus? Entre Aruanda, umbral e reinos intraterrenos, tá? Nesses reinos intraterrenos também é uma colônia de recuperação, né? Então, aqui tem aqueles que aprendem com os médicos lá de cima e tem aqueles que aprendem na paulada lá embaixo. Tudo faz parte do bem, tudo faz parte do desenvolvimento. Então, se precisar, passaremos por colônias no plano intraterreno e quando estivermos prontos, provavelmente conseguiríamos de alguma forma sair de lá de dentro, tá? Para isso serve esse movimento. Tá, mãe Alice, a gente falou apenas da primeira camada do reino intraterreno e daí para baixo. Não sei no sentido de não me meto, porque entre umbral, Aruanda e os reinos intraterrenos, tem uma coisa aqui no meio que é o grande lance do Asas de Aruanda, que é cultuar a natureza, tá? A maioria das matrizes de terreiro do Umbanda vem muito dos negros e da matriz africana. O nosso terreiro tem muita conexão com o povo da floresta, com os povos originários, porque cada terreiro tem seu jeitão. E essa conexão com a natureza abre para os reinos dos encantados. Tá, mãe Alice, qual é a diferença entre um encantado e um espírito que não é encantado? Tá? O espírito encantado, ele vem de um animal ou de alguma coisa da natureza ou de alguém que viveu dentro dessa energia. São espíritos que não têm karma junto à encarnação e espiritualidade nossa humana, tá? Porém, eles querem resgatar o planeta também. Eles também querem, eles fazem parte da inteligência do planeta. Por isso que a gente usa as ervas, a gente usa as coisas do nosso lugar, as coisas da região, nessa magia que a gente ativa dentro da Umbanda, que está dentro desse processo todo, nessa mandala muito bem organizada, para que a gente possa canalizar essas dimensões todas, sem contar um monte de coisa que tem aí, hein, gente? Vamos falar que eu estou sendo bem simplista, só para vocês poderem ter uma noção, que a gente vai trançar essas coisas. Então, quando você faz uma oferenda, quando você faz um trabalho, quando você faz uma magia, você está ativando esses campos, né? Então, a tua oração, você foi lá na tua deidade, você foi ali, você foi... E aí? O que acontece ali? O que você conseguiu? Aonde que foi a hora que você mexeu tudo isso? Porque qual que é a grande situação que eu já vou mostrar aqui para vocês? Muito fácil colocar tudo no seu lugar, só que energia é movimento, tá? Não para. Então, as pessoas, elas têm uma visão estática de tudo, uma visão fotográfica, porque é o nosso jeito de entender. Então, o que acontece? Você está ali fazendo um negócio, só que a coisa está se mexendo, a coisa está se movimentando, e a hora que você ativar, então, vai movimentar tudo. Quem garante que, a partir desse momento, você sabe o que está acontecendo? Tá? Por quê? Porque vai existir uma mistura. A partir do momento que você mistura café com leite, vira café com leite. Tem como voltar para trás? Não. É um novo elemento. Então, sempre que você trançar essas dimensões, você está criando um novo campo energético ao seu redor, que vai envolver crença, vai envolver os seus hábitos, vai envolver uma série de coisas. Então, as pessoas chegam para mim e falam: mãe Alice, a senhora faz desobsessão? Vou usar a senhora, porque eu acho que nesse lugar aqui que eu tô é senhora mesmo. A senhora faz obsessão? Não, tá? Mas, sim, venha. Se tiver algum espírito no teu atrapalho, a gente vai buscar entender o porquê que você tá nessa situação. Gente, quando a gente tem uma sobreposição de dimensões, e alguma coisa está acontecendo que vem de outra dimensão,
tem alguma coisa errada na geometria. Adianta você espantar um espírito? Não adianta nada, se a porta está aberta, você é visto, você fez, você recebe. Não é por aí, tá? O espírito, ele vai se acoplar a você por alguma necessidade, ou por alguma razão, ou pelo como esteja teu rezo. Então, esse espírito obsessor está demonstrando que tem alguma coisa errada. Não adianta eu tirar e afastar esse obsessor de você, se você tem alguma coisa que está atraindo esse obsessor, tá? Então, não é que a gente não vai te ajudar com desobsessão. Sim, aqui às vezes se precisar, claro que a gente vai fazer um encaminhamento, às vezes tem espíritos que se tornam muito agressivos conforme a lida com eles, porque quando a gente mexe com seres do umbral, que são a maioria desses seres, ou esses intraterrenos, quando não se curvam ao bem, você começa a animalizar, tem os encantados do submundo. Eles não têm mais uma consciência própria, eles só efetuam um comando, eles são seres famintos. E se a gente para de alimentar, eles ficam como? Furiosos, né? Quem disse que é um ser furioso? Quem disse que não era uma alma iluminada que acabou se perdendo e não conseguiu voltar? Gente, eu não desrespeito nenhum espírito que aparece dentro desse terreiro, por pior que seja, vocês me conhecem, tá? Às vezes vocês vão ver manifestações aqui dentro e não, eu não vou agir agressivamente, não vou ter algum tipo de situação, porque não é sobre isso. Eu já passei por isso, já tive esse tipo de ação, e com o tempo, para quem consegue perceber um pouquinho mais esses planos, como ao longo desses 25 anos de terreiro eu fui desenvolvendo, a gente começa a perceber que o tempo que a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa não é verdadeiro tempo. Você pensa que você fez aquela magia e que está tudo ok. Para cada dimensão existe um tempo. Para cada dimensão existe um giro. A nossa dimensão roda nesse relógio aqui, nenhuma outra é igual. Então, peraí, quem é que te garante? Da onde você tirou essa energia? Ah, tenho mão de cura, escuto muito. Fiz uma imposição, fulano ficou bom. Tá. Duas opções. Ou você pegou essa energia de algum lugar, ou pior, você passou a sua. E aí? O que tu vai fazer lá no final da tua vida quando você precisar desse ectoplasma para as suas situações? Você está certo do que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Então, é por isso que eu estou trazendo essa consciência para vocês. E agora eu vou dar uma mostrada aqui para vocês como que é que funciona isso se a gente tentasse visualizar. Acho que se eu largar o microfone, vocês não vão me ouvir, né? Vem cá, se segura aqui para mim. Então, vamos imaginar, gente, que a gente vai prender aqui algumas dimensões, tá? Então, pegamos um espaço de tempo e vamos tentar aqui representar fisicamente algumas dimensões. Combinado? Então, nós vamos começar pela areia. Por que pela areia? A areia é o nosso chão, né? Talvez é o que a gente tem aqui de pedacinho de tudo, né? Então, nós vamos começar lá embaixo, ó. Vamos botar uma areia no nosso pote lá. Então, estamos começando o nosso saravá aqui. O que é essa areia? Aí que tá. O que você botou aqui como elemento físico? É uma fruta? É uma roupa de alguém? É um fio de cabelo ou é a cueca da pessoa? Ou é um animal? Começamos aqui. É a parte densa da tua dimensão. O que você vai botar aqui, tá? Então, foi lá, colocou lá a tua areia. Eu vou fazer uma baguncinha para variar, tá? Então, beleza. Aí, nós queremos alquimizar, nós queremos fazer a coisa acontecer. Então tá, vamos tacar o que aqui agora? Sal grosso. Afinal de contas, a gente precisa descarregar, o sal grosso ele tem que ter na nossa vida, então vamos botar o sal grosso, que são cristais, representam uma baita frequência e o melhor efeito dele é como ele está aqui, tá? O sal grosso ele deve ser usado nessa forma. A partir do momento que você diluiu ele na água, ele é água salgada. O sal fino vai ter o mesmo efeito, e então, para melhorar tudo isso, água do mar, tá? Então, o sal grosso, você vai colocar ele nos cantos, porque ele vai justamente puxar energia, e ele vai aguar sozinho, né, essa energia que tá ali, para limpar o teu campo, e aí, quando ele tiver aguado, você vai dispensar ele, tá? Esse é o jeito que você sabe. Quando o sal grosso faz água, geralmente a gente bota atrás da porta, né, para quem tem essas energias negativas aí, tá? Ele faz água. Quando ele fez água, é a hora de descarregar, tá? Pode descarregar na terra, pode descarregar onde quiser. Então, botamos lá. Temos duas camadas aqui já, né? Vamos representar aqui as nossas dimensões. Então, aqui a gente tem um chãozinho, aqui a gente colocou esse sal grosso, né? Afinal de contas, a gente tá querendo bem, queremos só limpar as coisas, então tá beleza. Aí nós queremos alguma coisa, né? O que faz coisa funcionar é carvão, que nós precisamos acender, né? Nós precisamos conectar, né? Então, quando você começa, isso aqui aí é quem vai fazer a magia. E aí? Botou a mão aqui, tá marcado. Meteu a mão aqui, tá marcado.
Ah, pombagira, sei lá o que, me ajude. Ok, você botou a mão aqui, ela já te identificou no astral, ela sabe quem você é, e ela não vai esquecer de você, talvez, nas próximas muitas gerações. E você? Vai lembrar amanhã o que você pediu para ela? Vai lembrar dela? Vai lembrar disso aqui que você está fazendo hoje? Tá? Então, aqui está a nossa pombagira, né? Ixi, e agora? Você já vai querer limpar a mão aqui, já vai começar a botar preto em tudo. Ai, 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 será que eu tô fazendo a coisa certa? Já começa aquele medo, já complicou, né? Ah, então é melhor eu não me meter mais em nada, vou deixar meio assim que já deu confusão aqui. Então tá, agora nós vamos colocar aquela água para deixar tudo bem equilibrado, né? A água limpa, tal. Aí vamos lá, colocar a nossa água limpa, que vai representar aí o que vocês quiserem na magia de vocês, né? E lá vai a nossa água limpa. Tá? Bom, o que aconteceu aqui já? Opa, peraí, né? Vocês não estão vendo isso acontecer, tá? Mas a ação dela já foi lá para cima, a água já ficou aqui no meio, a areia e o sal já se misturaram e ninguém mais aqui tá entendendo nada. Mas a gente quer complicar porque a gente não viu a coisa acontecer. Vamos pegar aquele melzinho que vocês gostam de colocar no fim da oferenda? Tá fazendo barulho, né? Nossa, mãe Alice, que lindo! Comecei agora a fazer isso. Olha que espetáculo de macumba. 4 dimensões, todas organizadas, trabalho lindo, trabalho perfeito, a pombagira foi lá para cima, tudo se realizou, a água tá ali, opa! A mãe Alice já ia olhar e falar assim, tá, só um pouquinho, você prendeu a água ali no meio? Né? Porque se tu botar fogo aqui, vai dar uma confusão, tá? Vai pegar. Opa, peraí, então isso aí é magia de verdade? Não existe magia de brincadeira. Esse pote aqui que eu tô fazendo, tem, ó, metade dos espíritos aí que gostam, né, que precisa se alimentar de vocês olhando isso aqui e pensando, acende, 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 deixa eu ver o que dá, deixa eu ver o que eu posso fazer, será que eu não consigo mais umas coisas? Olha ali, mas ela tem encantado alimentação. Acende, vai. As bruxas, então, adoram, né? Então, estamos lá, com tudo isso daqui, achando isso aqui tudo muito lindo, muito bonito, só que isso aqui tá parado. É a realidade? Não. Então, tempo. Ele não para. Nunca. E é isso aqui que você vai ter. E aí? Quem tá cuidando disso? O tempo não vai parar. O que vai acontecer aqui? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Enquanto eu mexo isso aqui. O que vai acontecer? Vai ficar tudo preto, misturado. Essa água provavelmente vai evaporar, porque a água vai dar um jeito de escapar. E o que eu vou ter aqui? Um ranço energético, feito de óleo, carvão e não sei o que, denso, que é o que as pessoas gostam, né? De sentir, né? Agora sim. Colou, né? Aí chega no terreiro da mãe e diz, eu quero desobsessão, mas a pessoa fez isso aqui, ó. Aí você fala para ela, mas não adianta eu separar isso aqui porque já não tá igual a água? Ah, mas a mãe Alice me trabalhou, eu fiz um trabalho de sangue, tá tudo certo, tá igual a água? Ela vai voltar em algum momento a ficar a mesma água? Então cuidado com o trabalho de sangue, gente. Não tem reversão. Levem a sério. Não é sobre estar errado, mas saiba que você vai ter uma nova cor aqui. Tá? E não é aquela transparente que você vai enxergar o lado de lá do mesmo jeito que você enxergava antes. Isso aqui tem um poder de manipulação sobre a vida de vocês imenso. Vocês podem virar o ori com uma macumba feita em casa, dependendo do jeito que você faça. Como muitos aqui já passaram por isso, de ter, né, situações de se sentir super mal depois de ter feito algum trabalho ou alguma coisa assim. E não tem, gente. Passa 7 anos, claro que isso melhora, tá? Ai, Melissa, então não tem solução se eu fiz isso? Olha, é aquilo que eu falo, certas coisas, se você matar um bicho, ele não vai sobreviver novamente, vai? Não. Mas você pode aprender com o seu erro, entender que certas coisas a gente vai levar para o outro lado, que a gente vai ter que entender, mas você pode sim passar o resto da tua vida aqui vivendo pelo bem. A questão aqui não é sobre o sangue. A questão aqui é, o dia que você fez esse trabalho de sangue, movido por qualquer coisa, isso aí mudou dentro de você? É o que, infelizmente, a gente vê acontecer. Todo mundo que fez isso uma vez tem um preço. Então, as pessoas me perguntam, mas Alice, eu vim de outro terreiro e fiz trabalho de sangue, posso entrar na tua corrente? Eu deixo.
não demora muito, né? Tá já enfrentando. Por quê? Porque essas entidades que trabalham sobre outra frequência vão prevalecer o teu campo físico, vão vir mais fortes, vão vir mais imponentes do que as nossas entidades que trabalham aqui, porque aqui a gente não está trabalhando com o médium, aqui a gente está trabalhando com a frequência do terreiro, tanto que o meu terreiro só tem médium novo, e mesmo assim todo mundo se sente, porque a gente trabalha no campo espiritual. Então, gente, não queiram trazer densidade para o trabalho. Não queiram incorporar, não queiram se atirar, porque não é sobre isso. É sobre se conectar, é sobre ter a sua visão limpa, é sobre eu, você e você, nós todos enxergarmos a mesma coisa, porque a partir do momento que você joga um pigmento, você abre para interpretação. Magia não tem interpretação. Tá? É química, é matemática e é tempo. E é algo que nessa nossa encarnação, a nossa cabeça não é capaz de identificar tudo que vai numa magia. Por isso, nós nos curvamos e fazemos tudo que a gente faz debaixo da frequência dos orixás e dessas entidades, justamente para que a gente possa ter certeza que não estamos fazendo nada de errado. E se eu errar, eu vou corrigir. E outra, quem garante, né? Às vezes eu pergunto, e se eu chegar lá na Aruanda um dia e tiver que conversar com todos esses espíritos que eu já encaminhei um dia, porque hoje eu tô fofinha, mas eu já fui batalhadora de linha de frente com trevoso. Já pensou chegar lá e ter um exército inteiro? Gente, eu sou fumante, eu tenho meus pezinhos lá no negócio. Porque é assim, quem tem dom, quem tem habilidade como eu tenho desde que eu nasci, não venha mais que ninguém, não. O meu vício é igualzinho de vocês, provavelmente eu vou para o mesmo lugar, como dizia meu pai de santo, a montanha dos fumantes e dos dependentes, tá? Façam o favor de me arrancar de lá o quanto antes, tá? Então, eu vou passar também. E entre eu e esse lugar, o que eu vou encontrar? Se eu que sou mãe de santo tenho essa preocupação, gente, como é que vocês têm coragem de fazer as coisas, tá? Então é sobre isso, gente, não esqueçam que quando a gente está trabalhando com entidades, quando a gente está trabalhando com magia, a gente está envolvendo o outro plano, às vezes as nossas emoções nos enganam, porque a gente se sente acolhido, ou a gente se sente afrontado quando uma entidade fala alguma coisa que a gente não gosta, mas não é sobre as nossas emoções, é sobre você se sentir, é sobre você absorver, é sobre você questionar. Se você for pedir uma coisa no terreiro e a pessoa está agindo de uma forma que você não está gostando, questione, não diga não, mas pergunta. Poxa, eu te pedi uma coisa, por que tu está fazendo esse negócio com essa galinha? Eu não pedi isso para você, mas você tem o poder da palavra, ou seja, o que você está pedindo vale mais do que aquela pessoa está ali, quanto que você pode defender alguém. Então, tu está pedindo uma ajuda, mas você não está ajudando aquele ser que está ali. Então, gente, vocês têm que ter coragem, tá? Se vocês não têm coragem, não botem um pé dentro de um terreiro. Eu tô falando sério, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E se eu tiver um problema emocional, se eu tiver com uma situação aqui dentro, podem acontecer coisas. Hoje em dia já não tanto, a gente tem uma estrutura bem ancorada. Mas existem terreiros que eu vejo em estado de vulnerabilidade, tenho visto chegar erros aqui, eu vou falar erro mesmo, porque tem algumas coisas que a gente não faz, por conta de que, poxa, as pessoas não estão bem, sabe? E quando a gente vê isso, está reverberando fervorosamente, mediunicamente dentro do trabalho. E a gente só vai perceber, às vezes, isso muito depois, e isso pode acabar com o terreiro de muito tempo. Então, respeitem os médiuns do terreiro, respeitem os pais de santo, respeito acima de qualquer coisa quando vocês pisam em qualquer lugar sagrado, e isso não vale só para terreiro, isso vale para qualquer igreja. Vocês nunca me viram aqui brincar com o evangélico, porque para mim, quem reza e que tem fé, não tem isso. Para mim, você que brinca e zoa da fé alheia, cara, tu tá realmente no lugar errado. Eu gostaria que quem faz isso não participasse do meu terreiro, porque é uma vergonha. Tá? A fé não tem nome, gente. Lá em cima, naquela camada, todo mundo tem acesso. Se vocês precisam vir aqui, nessa religião que sim, é de uma frequência bem próxima da Terra, né, e fazer o que vocês fazem, é porque vocês têm conta também. Só que a gente tem essa humildade de assumir a nossa conta e não achar que a gente é tão perfeito assim. E se os outros forem perfeitos e nós não? E se formos nós os errados? Vocês já pensaram nisso? Ou alguém aqui já morreu para saber como é que é lá do outro lado? Né? Então, gente, não tenham tanta certeza das coisas. Se questionem e, principalmente, sintam, tá? O amor é algo tênue, o amor é algo que tem que ser maior do que a sua emoção. Aí sim, quando esse amor pela tua vida, pelo teu destino, pelo teu ori, e essa vontade mesmo de enfrentar os teus desafios, sim, com a ajuda das entidades, e desse jeito que a gente vai fazer, que eu vou ensinar muita coisa para vocês. Mas para eu ensinar as coisas para vocês,
Como eu falei, eu não posso cuidar de todos vocês que estão em casa. Então, eu estou explicando tudo. Porque quando alguma coisa der errado e você chamar a mãe Alice, eu vou falar, você volta lá no vídeo das dimensões e lembra o que você fez. Porque eu não falei para você botar esse melzinho. Eu falei para você ir até aqui. Um elemento errado, acabou com tudo. Tá, gente? Sejam leais à matemática. E não esqueçam que o tempo está muito além do que a gente entende pelo momento desse sopro que é a nossa vida, mas mais sagrado impossível, né? Então, nada de macumba errada e bora focar na luz e usar elementos que estejam acima da terra e que não comprometam a saúde de ninguém. Aí, pelo menos o teu karma é só seu com você mesmo, é muito mais fácil de lidar. Saravá, gente, até semana que vem. Vou lavar. Vou fazer